Bom dia, boa tarde ou boa noite, classe. Eu sou o professor Fábio e estamos com o nosso terceiro vídeo sobre os substantivos e adjetivos, dessa vez falando sobre os graus. E diferente do que aconteceu antes, os graus dos substantivos e dos adjetivos, eles são um pouquinho diferentes entre si. Então a gente vai ter uma separação entre um e o outro, o que muda, para que serve, e alguns exemplos para vocês. Em substantivo, os aumentativos e os diminutivos, como muita gente chama, o grau, grau aumentativo, grau diminutivo, serve para que você amplifique ou reduza o significado da palavra. Quando eu pego, por exemplo, uma palavra como garrafa, eu falo garrafão, eu estou dizendo que é uma garrafa grande. Quando eu falo uma garrafinha, é uma garrafa pequena. Então, é para isso que servem nos substantivos, é para eu amplificar ou para reduzir a ideia da palavra. E nós fazemos isso normalmente por meio de sufixo derivacional. O que isso quer dizer? O sufixo ele deriva disso. Então, olha que coisa engraçada. Quando eu faço um aumentativo ou um diminutivo, as regras de masculino e feminino e de singular e plural também se aplicam. Quando eu pego, por exemplo, garrafa, eu falo garrafas. Quando eu falo garrafão, eu falo garrafões. E quando eu falo garrafinha, eu falo garrafinhas. Só para vocês sentirem como isso fica. Tanto é que, por exemplo, eu tenho uma garrafa, um garrafão e uma garrafinha. Então, as regras permanecem as mesmas. Tanto é que por essa razão que a gente não tem concordância que não seja só por gênero e número. O grau, ele às vezes muda o gênero da palavra. Olha que coisa engraçada. Isso vai acontecer muito com substantivo. Então, prestem sempre atenção nisso. Quando a gente fala, então, de graus em substantivos, eu tenho o, o grau aumentativo ou diminutivo, que pode ser sintético, que é o que nós usamos sufixos, ou pode ser analítico, que é o mais comum, na qual nós utilizamos um adjetivo ou eventualmente um advérbio para você indicar isso. No português de Portugal, o sintético é mais comum. O analítico para nós é mais comum. Então, o sintético tem essas terminações: inho, zinho, itu, o co, o ca, dependendo de for masculino ou feminino, ão, ona, aço e arra. Aqui eu não vou entrar muito nas regras de como você coloca isso, mas vocês podem pesquisar um pouquinho, eu quero que vocês entendam como que ele funciona. Até porque muitos desses aqui são conhecidos. Então me vê um cafezinho. Aquele jovem tinha um narigão. Então a gente vai adaptando algumas coisas aqui. Cafezinho, narigão. Narizinho, se tivesse nariz pequeno. Cafezão, se fosse um café grande. Ponto. O analítico, por outro lado, eu tenho uma palavra de determinação como grande, pequeno, bom, ruim, péssimo. Isso vai servir como grau, coisa que é chamado de analítico. E é o que nós mais usamos no português. Então, quando eu coloco assim, pelo menos com essa ideia de aumentar ou diminuir. Então, Haroldo era um grande sujeito, íntegro e honesto, e não um sujeitão. Havia dúvidas enormes a respeito do tema do trabalho e não duvidonas. Aquele minúsculo ser ou serzinho foi capaz de tantas mortes. Então a gente vai dar muita preferência para isso, pelo menos com essa ideia de grau. Grande, enorme, minúsculo, pequeno, menor, maior. A gente usa muito isso. O que nós usamos mais o diminutivo derivacional é com um intuito afetivo. No caso, você mostra afetividade, desprezo, aprovação. Isso com o uso dos diminutivos ou dos aumentativos. Isso é muito, muito, muito mais frequente. E é uma coisa que estrangeiro, quando está aprendendo português, tem dificuldade. Entender como os plurais funcionam é uma dificuldade muito grande, e
como que os diminutivos, porque isso não tem em nenhuma outra língua. Por exemplo, em inglês você utiliza até o little para algumas coisas, ou o finalzinho com Y para indicar isso daí, mas não pega muito bem. No português é super normal nós usarmos. Então vamos ver aqui algumas coisas. Olha que cachorrinho lindo! Então, cachorrinho, ele se transforma numa palavra que designa um grau afetivo para o cachorro, não que seja um cachorro pequeno. Pode até ser em alguns casos, mas não vai ser isso. Quando eu digo assim, ai que lindinho, como algumas pessoas dizem, então isso é com grau de afetividade. A gente usa isso com muita frequência no Brasil. Então, fiquem sempre atentos, nem sempre o diminutivo é obrigatoriamente diminutivo de fato, nem aumentativo. Que jogadorzinho ruim esse! Quer dizer, não é um jogador pequeno, é porque eu estou dizendo, estou tendo desprezo dizendo que ele é ruim. Isso implica, pelo menos para a gente em muitos casos, a utilizar o ão também com essa ideia. Então, quando você diz assim, ó mão da porra, como o pessoal costumava dizer antigamente, isso é um exemplo de um aumentativo positivo usando o ão, inclusive usando uma forma irregular, porque seria homenzarrão. Ninguém no português usa homenzarrão, pelo menos não no Brasil. Se eu colocasse assim, por exemplo, ele é um tiozão bem legal. Aquele ali é um tiozinho chato. Então, essa é a lógica. Agora vamos para os adjetivos. Os adjetivos, quando você utiliza a variação por grau, ele tem uma finalidade muito específica. Ou eu reforço um adjetivo positivo, ou, melhor dizendo, eu reforço um adjetivo porque a gente chama de positivo, ou eu utilizo para estabelecer uma comparação, ou eu estabeleço uma comparação entre todos da mesma categoria, no caso do superlativo. E isso só serve para adjetivo. Então vamos ver aqui os tipos de adjetivos, né? Aquele carro é caro. O ser caro, no caso aqui, é o adjetivo normal. Não tem muitos problemas, é o uso mais comum. Então, quando eu digo que aquele carro não é caro, também não tem problema. Aquele carro é barato, tanto faz. Agora, olha o que acontece quando eu utilizo os outros. Como comparativo de superioridade, aquele carro é mais caro que os outros. Então, eu estou comparando os outros carros e eu estou dizendo que ele é mais caro que outros. Na verdade, eu poderia dizer o seguinte, que aquele carro é mais caro que os outros do mesmo modelo, para ficar um pouco melhor. Então, aqui é o de superioridade, estou dizendo que um é superior ao outro. Ou posso dizer que aquele carro não é mais caro que os outros também. E, igualmente dá o mesmo efeito. Quando eu utilizo de inferioridade é aquele carro é menos caro que os outros. E aí recai uma questão discursiva aqui, nem tanto gramatical. No geral, os comparativos de inferioridade, nós temos uma tendência de utilizar a estrutura do anterior, de superioridade. Então, a gente não vai dizer em português aquele carro é menos caro que os outros. A gente vai dizer aquele carro é mais barato que os outros. Quando vai ser a utilização de alguns casos desses comparativos de inferioridade? É com quesito de ironia. Se eu digo o seguinte, aquele rapaz é menos inteligente que os outros. É uma forma de amenizar um pouco o discurso, no caso, para não dizer que ele não era inteligente, aquele moleque menos inteligente, eu poderia simplesmente dizer que aquele moleque é estúpido, ou como eu gosto de dizer, é mais burro que os outros. Então, em alguns casos de inferioridade, você consegue utilizar com de ironia. E o de superioridade também. Ele é mais burro que os outros, é mais estúpido que os outros, é mais confuso que os outros. Então a gente pode ter um uso de ironia aí também. E aqui a gente tem um comparativo de igualdade que utiliza o tão ou tanto quanto, que é aquele carro é tão caro
quanto os outros. O que eu estou querendo dizer é que todos os outros e eles são iguais. Agora, a gente classifica dentro dos adjetivos em superlativos, que o superlativo ele é a comparação de um com todos os outros do mesmo tipo. Então, no caso do superlativo absoluto, ele é terminado em íssimo, ílimo, érrimo e também informalmente em ésimo. Então vamos lá, este homem é um homem fortíssimo. Às vezes poderia dizer fortérrimo, fortésimo. Isso pode acontecer. Não está assim correto, mas no uso popular passa. Então ele é um homem fortíssimo. Então, esse íssimo, ílimo e érrimo nós usamos com menos frequência no português do Brasil, por incrível que pareça. A mesma coisa vai acontecer aqui. Esta é uma mulher elegantérrima. Então, a gente vai utilizar o íssimo, o ílimo e o érrimo quando a gente quer transformar a palavra no superlativo sem mudar ou acrescentar coisa. A gente só muda a terminação, coloca um sufixo de derivação. Já no analítico, eu utilizo palavras, normalmente são adjetivos ou advérbios, normalmente o advérbio ele vai indicar isso, para indicar que eu tenho alguém que é mais que os outros. Então, este é um homem extremamente forte. Eu poderia colocar um homem muito forte, muitíssimo forte. Então, a gente utiliza normalmente um advérbio de modo, ele é o mais comum, mais o adjetivo. Mas alguém pode perguntar, mas então o meu homem também não está no aumentativo? Sim, ele está. Está no grau aumentativo analítico também. Só que você pode formar, só que você tem um aumentativo para homem e um superlativo para adjetivo. Porque não existe aumentativo para adjetivo. Para adjetivo é ou superlativo ou ele vai ser o positivo. Esta é uma mulher muito elegante, ou muitíssimo elegante, ou bem elegante, não importa. Então, muito elegante é o meu adjetivo superlativo analítico, no caso, uma locução adjetiva. E eu tenho o relativo. O relativo é sempre que eu vou indicar com relação a todos do mesmo grupo. Então, por exemplo, eles são os melhores jogadores do time. Aquela mulher é a mais elegante da sala. Então, eu sempre utilizo um artigo, mas uma palavra, o melhor, o pior, o maior, o menor. Eu tenho sempre palavras para indicar isso daqui em português. Só que vamos a uma observação muito pertinente aqui. Quando eu trabalho com superlativo, no caso dos adjetivos, eu não tenho mais bom nem mais grande no português. A gente utiliza melhor e maior. Quando eu tenho mais bom e mais grande, é sempre melhor e maior. Então, mais bom, ele é melhor. Mais grande, ele é maior. Porém, em português, é perfeitamente aceitável eu utilizar mais pequeno, o mais pequeno, o mais mal, por menor, o pior, porque a gente aceita no português quando você tem palavras com sentidos distintos. Então, mais, que seria uma palavra positiva com pequeno, a palavra negativa, teoricamente, você pode colocar mais pequeno, só que você não pode colocar menos pequeno. Até porque menos pequeno acaba sendo maior. Então, mais pequeno ou mais pequeno e mais mal, você pode utilizar sem problema nenhum. Gramaticalmente está correto. Até por questão de uso do português. O que você não poderia utilizar em português, por exemplo, seria menos menor, mais melhor, isso não pode utilizar. Tanto que mais bom e mais grande, teoricamente, poderiam ser aceitos, mas a gente não usa no português. Então, a gente acaba não colocando.
E também você pode utilizar bom e grande nas expressões mais ou menos grande, mais ou menos bom, porque é a última palavra que regula todo o resto. Então não tem problema. Quando chegar, como que as coisas estão mais ou menos boas? Ok, sem problema nenhum.